Pode ser? Uhum. Pode. Pode. Então, vamos começar tudo de novo. Boa noite a todos. Boa noite, Gi, boa noite, Ana, e seu Pedro, todos, Sheila, todo mundo. É com muita saudade que eu retorno, né? Muito tempo que eu não estou fazendo parte da reunião. Muitos motivos acontecendo, mas hoje eu levantei e falei, meu Deus, hoje eu vou assistir a reunião, por tudo que seja, mas eu vou assistir. Mas está tudo bem, graças a Deus, e Deus me deu essa graça de estar aqui junto com vocês. Eu só tenho que agradecer e pedir a Deus que nos oriente hoje a nossa aula, nosso ensinamento, né, que cada vez a gente aprenda mais e possa exercer, abrir esse coração e poder ajudar todas as pessoas e seguir em frente, né, Ana? Porque as coisas estão bem difíceis aqui fora. Mas eu acho que a gente, com fé, com o coração aberto, a gente pode ajudar, né? Então, eu agradeço essa oportunidade e vamos começar a aula, mais um ensinamento, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pronto, a palavra é toda sua, Gi. Vamos lá. Gisele, deixa eu falar uma coisinha. Eu encontrei a dona Vani na rua e ela está com muita saudade de todos, mandou beijo para todo mundo, diz que está sentindo muita falta do Renascer. Eu esqueci de falar no início, estou lembrando agora, tá bom? Desculpe. Obrigada, Letícia. A gente também sente muita falta dela e do Renascer, né? Abre. Obrigada. O Renascer tá lá, eles não vão porque não quer, né? Eu tô indo todo mês. Né, Pedro? É verdade. Sheila, né? Nós estamos Bruno, Vanessa. Com a gente. Hoje, a incumbência ficou para mim e para o Pedro sobre os elementais, né? Então, a gente terminou a Grande Fraternidade Branca, os 7 raios, terminamos o estudo dos 7 raios, e a gente viu que toda a Grande Fraternidade Branca corresponde a uma organização muito grande de uma hierarquia de luz que existe nos planos sutis, né? Nós estamos no plano terreno, mas o nosso mundo real é o mundo espiritual. Nós também vamos continuar evoluindo nos planos sutis, certo? Então, existem os mundos sutis. Nos planos sutis existe uma organização muito importante na evolução dos seres que estão lá, né? E ele se inicia pelo elemental. Hoje a nossa aula é sobre os elementais. Essa evolução nos planos sutis começa nos elementais e vai até o maior dos iluminados, nas maiores hierarquias que existem. Todos estão em desenvolvimento e todos são reconhecidos pelo seu grau de luz que cada um possui. Quer dizer, nos planos sutis, o mais evoluído é aquele que apresenta maior potencial de luz. Todos trabalham pelo crescimento do homem e, ao mesmo tempo, vão se capacitando para trilhar planos cada vez mais superiores. À medida que todos esses seres vão se envolvendo, eles vão passando por iniciações, em que cada um vai recebendo mais poder. Nessas iniciações, cada ser vai recebendo mais poder, vai se desenvolvendo, e capacitação tem maior importância na condução da humanidade e de outras vidas menos evoluídas. Então, aquele que está mais acima, ele acaba se comprometendo sempre com o que está menos evoluído. Então não é aquele, estou à direita do Pai, estou livre. Não, quanto mais ele está se importando com os menos evoluídos. Então, isso é importante, quer dizer, você hoje está num grau de evolução, amanhã você vai estar
mais capacitado, com maior luz, né? E esse potencial de luz, de luz individual de cada um, é que dá um poder diferente para cada um. Então, hoje você é um ser que pode ser mais tarde, nós vamos evoluir para até um dia nós chegarmos a mestres ascensionados, de mestres ascensionados, quer dizer, existem seres que dirigem planetas, seres que dirigem galáxias, seres que dirigem universos. Você vê que é uma organização sem fim e uma evolução sem fim. E é isso que a gente quis trazer com esse estudo, mostrando que existe uma evolução e uma hierarquia que não termina, esse desenvolvimento não termina, né? Hoje a gente vai começar exatamente nesses mais simples, que são os elementares, mas são de uma necessidade, de uma importância para nós imensa, né? Apesar desses seres iluminados não serem vistos a olho nu, que a gente estudou aí um monte de mestres, mas não são vistos a olho nu, eles existem e prestam um grande serviço à humanidade. E eles todos ficam, desde os elementais até o mais iluminado que seja, todos ficam muito felizes quando eles prestam serviço à humanidade. E eles ficam felizes quando a gente invoca e pede para ajuda, para eles nos ajudarem, porque assim eles podem crescer em graus de luz e quando tem oportunidade de ajudar a humanidade. E agora só tem uma coisa, que nos planos superiores, eles só podem ajudar a humanidade e quando solicitados, porque o que rege nos planos superiores é uma lei cósmica, que é a lei do livre-arbítrio, em que todos têm liberdade de escolha para seguir o que quiserem. Então, é importante, por isso que quando a gente lida com os mestres, é importante que você peça, a transmutação, peça o aumento do amor, peça o aumento do equilíbrio, é importante pedir, e eles têm prazer em nos atender, sempre. Entendeu? A lei do livre-arbítrio. Então, vamos começar com os elementais. Antes de começar com os elementais, eu gostaria que colocasse, então, aí um vídeo que vai ser um vídeo interessante. Tem um título esse vídeo. Você consegue ler aí o título, Gisele, do vídeo? Eu abri para a Sheila passar, ela vai dá para ela passar. Sheila está aí? Bom, é um vídeo. Deixa eu colocar antes de você passar, Sheila. Sheila. É um vídeo em que um palestrante que teve muito contato com o Chico Xavier, fala da experiência que ele teve junto com o Chico Xavier e uma outra médium, que é a Mouzinho, naquela época, do Chico Xavier tendo contato com os elementais, na praia de Copacabana. Prestem atenção na experiência que ele vai contar. Recebendo ele. Suzana, nós agora não temos mais... Aí está a médium, está o Geraldo Lemos, a médium. Falou assim para Suzana, que era essa amiga nossa que estava recebendo ele. Suzana, nós agora não temos mais a peça para ir. O que nós vamos fazer? Aí ela falou para ele, Chico, não sei, vamos dar uma volta em algum lugar, onde é que pode ser? Aí ele falou assim, vamos andar na praia de Copacabana, que eu nunca fui passear no calçadão de Copacabana, aquele da Avenida Atlântica. E eles foram, aí já era tipo 9h30, 10 horas da noite. Eles pegaram um táxi e foram para a Avenida Atlântica, ali perto do Copacabana Palace.
E ali aconteceu uma coisa muito bonita, pouca gente conhece essa história. Lá quando eles estavam ali andando na praia, no calçadão e tal e coisa, ele começou a olhar para o mar e começou a ficar muito emocionado, começou a chorar. Aí ele falou para ela, Susana, eu já te contei essa história? Ele falou assim, Susana, você não sabe o que eu estou vendo. Aí ela falou assim, o que, Chico? A beleza dos espíritos do mar. Eu estou vendo uns espíritos na arrebentação das ondas, mas eles não são espíritos humanos, são espíritos, ele disse assim, eu não sei nem dizer que tipo de espírito é esse, são espíritos do mar, e eles estão olhando para aqui, para nós que estamos no calçadão, e uma outra pessoa que ainda estava na areia também, eles estão olhando com tanta ternura, mas ninguém está recebendo a vibração deles. Aí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou te contar uma outra coisa. E ficou olhando. Nisso, tinha uma mulher que estava, uma pessoa encarnada que estava ali na areia, andando, e essa mulher que estava ali na areia, parou num determinado momento. Antigamente tinha muito isso que eu vou contar. Hoje em dia eu não vejo mais isso na praia. Eu ando sempre na praia, que eu moro perto, mas não vejo mais tanto. Aí a moça começou, a mulher encarnada, começou a cavar um buraco na areia e acendeu uma vela ali. É um ritual, né? Não sei bem se é da Umbanda ou enfim, mas é como um despacho, né? E ela acendeu uma vela, fez uma oferenda, supostamente para Iemanjá, que é essa oferenda. Ela fez essa oferenda. E ela começou a fazer uma oração, fazendo algum pedido ou agradecendo alguma coisa, e depois essa mulher foi embora. E quando essa mulher foi embora, aí ele viu esses espíritos do mar vindo, se aproximando da oferenda. Então eles se aproximaram da oferenda e pegaram como se fosse, entre aspas assim, a vela espiritual, como se fosse, carregando a luz, e foram indo embora para o mar. E conforme eles iam andando, era um grupo, eles iam andando, eles iam também olhando para como se fosse a vela espiritual, vendo o que ela pediu ou o que ela agradeceu e mandando vibrações para essa mulher, para que ou o desejo fosse realizado, ou ela recebesse a bênção que ela pediu, a intervenção por alguém. Então ele ficou muito emocionado, porque esses espíritos da natureza, que na doutrina espírita, até tem isso no Livro dos Espíritos, né? Fala sobre os gnomos e tal e coisa, ele ficou muito emocionado de ver esse fenômeno ali na praia de Copacabana, porque ele já tinha visto coisas semelhantes a essas, quando ele foi para umas chácaras, por umas fazendas do interior, lá mesmo onde ele morava inicialmente era interior, né, Pedro Leopoldo, mas assim na praia ele nunca tinha visto. Ele ficou muito emocionado. E emocionado porque são formas de espiritualização que às vezes a gente perde a oportunidade. Está ali na praia, não é? Quer dizer, tudo bem, você pega o sol, tudo bem, você está ali com as pessoas que você gosta, você está curtindo, mas também pode ter esse momento de encontros espirituais, ainda que você não veja, ainda que às vezes você nem sinta, mas pode acontecer ali. Isso foi um dos casos que ele viu. Um outro caso que ele viu também, ainda nesse mesmo dia, na praia de Copacabana, você vê que a praia de Copacabana é agitada para todos os lados, né? Ele estava ali e ele viu um homem assim, olhando para o mar, fazendo uma oração, como se estivesse assim, emocionado, agradecendo. E nisso, o Chico viu como se fosse assim, uma caravana de espíritos, um grupo de espíritos, vindo lá do horizonte na direção do homem. E o homem estava simplesmente olhando para o mar e esses espíritos vieram. E é interessante, coisas espirituais que são difíceis de explicar, as evidências, né? Era como se ele estivesse andando sobre as águas.
Mas eles eram espíritos, né? Então, o espírito pode andar sobre as águas, é mais fácil de aceitar. Então, eles estavam vindo assim, não é? E eles circundaram o homem, recolheram os pensamentos do homem e foram embora. Então, ele disse assim, que às vezes a pessoa, quando entra em contato com a natureza, ela se abre de tal maneira... O Chico, quando foi lá na Avenida Atlântica, ele falou uma coisa para a Suzana, falou assim: Suzana, eu estou impressionado, porque poucas vezes, olha o Chico Xavier, né? Poucas vezes a gente se permite simplesmente ficar parado, olhando para o mar. E ele, por estar naquela posição, sem preocupação de que ele era Chico Xavier, de que ele tinha que receber mensagem, de que ele tinha que consolar as pessoas, só ali olhando para o mar, ele então teve essa percepção espiritual, porque ele se permitiu também este encontro com a natureza. Muito bom, né? Interessante, porque vindo do Chico Xavier, uma experiência dele, ele veio para o Rio de Janeiro para ir para um teatro com os amigos, não conseguiu entrar na peça do teatro e foi parar na praia de Copacabana e teve essa experiência. Então, é muito interessante. Então, esses espíritos da natureza que a gente está estudando hoje, que são os elementais, né? Os espíritos são agentes da vontade divina e eles trabalham em vários níveis, né, de diferentes maneiras. Então, os elementais são esses espíritos da natureza. Eles não estão, eles não encarnam, eles não são, não encarnam. Eles, e essa natureza é povoada por eles, por seres imateriais que vivem nessa natureza e têm uma função importantíssima em relação à natureza. Então, os elementais são os espíritos da natureza que habitam os 4 elementos da natureza. Quais são? Água, fogo, ar e a terra. Então, eles são transparentes, eles são diáfanos, eles são seres que não têm livre-arbítrio, tá? São seres mortais, e eles são seres que eles devem obediência tanto aos seres iluminados quanto aos homens. Então, o que acontece? Esses seres elementais da natureza, eles veem no homem como se o homem fosse Deus, fosse um Deus para eles. Então, como eles sentem que o homem é como se fosse Deus, o ser humano é um Deus, eles obedecem à risca ao ser humano, tá? Na realidade, eles são seres sub-humanos e fazem parte de uma evolução inferior à humana. Mas, na realidade, sem os elementais, não haveria na Terra uma única forma. Qualquer forma na Terra, seja uma plantinha, seja uma flor, uma fruta, seja o que for na Terra, uma água, rio, nascente, um orvalho, chuva, o ar, o vento, tudo isso são os elementais que são responsáveis. Então, a gente não imagina como a importância deles. Eles foram criados por Deus para envolverem toda a forma, criarem todas as formas, né? E para eles irradiarem esse amor divino e servirem ao humano e à terra, embelezando essa terra e também o planeta. É como se eles fossem os tecelões da criação, que fornecem sustentação a tudo que evolui no planeta. E como se o único propósito deles fosse servir ao planeta, servir aos líquidos divinos, e essa é a função deles. Então, a gente tem que ver o seguinte, que eles trazem
Eles fazem essa evolução deles no plano astral. Eles não encarnam entre os homens, tá? Mas o que acontece? Lembra uma vez que nós recebemos um médium no Renascer, que é ele veio do Rio, de um centro chamado não, samaritanos. Ele veio lá de Jacarepaguá, e ele veio visitar o Renascer. E quando ele chegou, esse médium, quando chegou no Renascer, ele trabalha como médico. E aí, também. E aí, quando ele chegou no Renascer, ele incorporou logo o médico que ele trabalha. Isso já tem muitos anos. E aí ele começou a andar no jardim, indo na direção do rio. E aí ele olhava, meu Deus, olhava para o jardim do Renascer. Quantos duendes, quantas fadas, quantos gnomos. Ele olhava, e ele estava já incorporado numa quarta dimensão, a nível astral, e ele começava a descrever e a ver esses seres da natureza. Então, ali no jardim, ele todo mundo cura, e não sei o quê. Então, ele teve essa visão, esse médium que veio do Rio. Ele fazia um trabalho lindíssimo, que eu também fiz parte dele lá no Anil, lá em Jacarepaguá. E é muito interessante, porque é como se diziam, nossa, foi a primeira vez que eu ouvi falar desses espíritos da natureza. Não, existe mesmo, né? Mas existem pessoas que veem mesmo, né? Pode falar. É muito diferente as informações, porque o ser humano não está preparado para receber esse tipo de comunicações, e você tem várias formas de fazer essa. Uma delas, Ramatiz, que coloca que você vai do bruto, ou seja, iniciando o processo de crescimento, de até dando a entender você uma escala. Em outros lugares, tipo o Trigueirinho, tipo os mestres ascensionados, tem como se fosse uma evolução em separado. Onde? Paralelo. Sim, separado. Então, fica difícil a gente ter a consciência do verdadeiro, a forma que isso acontece. Mas, ao chegar ao elemental, você vai sair do animal e, logo em seguida, ficar um período no plano astral, como elemental, e diz que aí que está o elo entre a evolução do animal com o hominal. Um tempo enorme. Milhões de anos, hein? Quer dizer, é como se os animais ficassem milhões de anos sendo elementais, passando por toda a evolução dos elementais, até chegar ao hominal. Isso. Dentro da evolução, no plano astral, nós temos, isso se repete, nós já falamos várias vezes, tem 7 planos. Não, não tem 7 planos, porque cada plano divide por 7. Então, nós temos 49 planos. Planos que têm os seus subplanos. Em verdade, você começa, vamos imaginar o elemental, que começa no processo de animal, o animal mais simples que pode ser, o animal não, um ser iniciando num processo bem simples. Vamos imaginar, por exemplo, que seja a rocha. Ele começa primeiro na areia, depois vai descendo, ele vai fazendo. A final do sistema é o diamante. Então, tudo no universo, tem em 49 escalas de evolução. Por isso, demanda esse tempo enorme para fazer essa evolução. É bastante complicado.
Agora, nós não detemos todas as informações para dizer assim funciona, assim é determinado. Até se a gente tem uma consideração bastante grande, que nós falamos aqui, Ramatiz, Trigueirinho, mestres ascensionados, divergem das colocações. Muito difícil de você dizer funciona assim. Então, nós estamos analisando a evolução desse ser, agora não sabemos aonde começou e aonde vai terminar e se existe verdadeiramente uma evolução em paralelo. Na minha opinião, acho que tudo se repete. Tudo é uma só. Então, o que eu evoluo, outros todos terão o mesmo processo. Opinião do Pedro. Nós vimos, ouvimos, né, também, que os elementais, depois de passarem milhões de anos como elementais, eles passam, o Cristo planetário, que tem esse poder, adormeceria esses seres que já estão no final da evolução de elementais, e aí eles iriam para mundos, Cristo iria colocá-los em mundos muito primitivos, e é como se ele pudesse iniciar ali nesse mundo primitivo como um ser humano bem vivo, bem inicial, com a inteligência bem inicial. Então, é como se esses seres elementais também são espíritos em evolução que vão algum dia chegar numa evolução, mas são milhões de anos para isso acontecer. Não é uma coisa rápida. Mas, falando dos elementais, eu acho importante a gente saber que os elementais, ele espelha e ele reflete tudo o que ele vê e tudo o que ele sente. Então, vocês vejam a seriedade que nós temos em relação a eles. Como eles refletem os nossos pensamentos e os sentimentos, eles refletem tanto os pensamentos e os sentimentos superiores do homem, como reflete e ele espelha os sentimentos e emoções e pensamentos nocivos e inferiores e destrutivos dos seres humanos. E com isso, o que acontece? Como ele imita e ele reflete e ele espelha, ele pode ampliar todas essas emoções negativas, sentimentos negativos e pensamentos negativos dos seres humanos. E isso, quando ele espelha e aumenta, o que ele faz? Ele faz com que ele possa ser muito nocivo ao próprio ser humano e à natureza. Então, olha que coisa interessante. Os pensamentos, sentimentos e ações do próprio ser humano são capazes de formar nos planos sutis como se fossem certas nuvens escuras que agem como poluentes, poluem esses planos sutis e o mundo da forma. E aí, o que acontece? Os elementais que, vamos dizer assim, ampliam isso, amplificam isso. E dispersam isso. E aí o que eles fazem? Se forem pensamentos negativos, os elementais ficam chateados, vendo a natureza de maneira negativa, e eles devolvem isso para a natureza. Olha só que coisa séria. De que maneira eles devolvem isso para a natureza? Eles devolvem para a própria humanidade em forma de catástrofe, em forma de tempestade, de ciclone, de furacão, de vulcão, de tsunami. Então, repara só a seriedade. Assim como eles podem amplificar e podem imitar e podem refletir o que de mais belo existe no pensamento, eles também podem fazer isso negativamente. Mas quem é o responsável, então, em última instância, por todas essas catástrofes, furacões, tsunamis, tudo isso, ciclones, tempestades? No fundo, é o próprio ser humano. Porque simplesmente eles refletem e eles expandem, né? Então, eles não andam sozinhos.
eles são sempre em conjunto e eles têm uma coordenação, um espírito chamado Devas. Esse espírito que está grupando cada um deles por suas atividades, do ar, do fogo, da terra e da água, um espírito de potencialidade muito alta, porque eles não têm discernimento, ainda não têm consciência, eles têm sentimento, emoções, porque estão em desenvolvimento. Mas quem determina são os seres humanos que os contratam positivamente ou negativamente, e o retorno de tudo aquilo que você gerou de negativo para com eles retorna para quem o fez negativo. Muitos seres magos negros aprisionam esses elementais para determinar trabalhos, porque eles executam o que você mandar, ele não tem discernimento. Ele segue, como a Ana colocou, imaginando que você é um Deus. E ele segue sem pestanejar o que cada um de nós solicitar dele. Por isso diz, você pede alguma ajuda, ao término dessa ajuda agradece e o liberta. Ele, então, fica pleno no sistema, diferente daquele que fica prejudicado e tudo se volta contra aquele que utilizou esse tipo de energia. E o Devas, ele coordena esse sistema maior. Essas energias, no mundo astral, de onde eles estão, e outra coisa, eles se fazem ver ou não de acordo com a necessidade. Foi isso que o Chico viu. Está certo? O que acontece? Esses elementais, esses espíritos da natureza, que habitam o fogo, o ar, a água, eles são o próprio fogo, o ar, a terra, a água, são os causadores, então, dessas catástrofes, quando eles refletem os nossos desequilíbrios. Imagina o plano da Terra, como nós estamos. São 7 bilhões de seres humanos encarnados e 3 vezes mais, quase 30 bilhões de desencarnados. Imagina emanando sentimentos de raiva, de ódio, de medo, de culpa. Imagina tudo isso e eles refletindo aumento de catástrofes, aumento de terremotos, aumento de furacões, de vulcões, porque nós estamos poluindo a natureza, estamos poluindo exatamente aonde eles vivem. Então, eles, apesar de serem os causadores dessas catástrofes, eles estão sob influência dos seres humanos, quando eles estão refletindo o desequilíbrio, a extensão que os seres humanos fazem da natureza. Então, a evolução do reino elemental, ele ocorre no sentido ascendente. Ele começa numa inteligência pequenininha de um dos primeiros construtores de forma, os 10 professores deles e coordenam a ação desses elementais, e eles ensinam, queremos construir a tal florzinha, tal fruto. Eles é que sustentam e constroem tudo isso, desde a coisa mínima até um elemental que sabe manter a montanha, purificar o ar, manter um planeta inteiro, né? Então, existe uma evolução de elementais que os mais altos, os mais evoluídos são os Elohims. Os Elohims é o mais alto grau de um elemental. E os Elohims são construtores de formas que são responsáveis pela construção de planetas, de sistemas solares, de galáxias. Então, vocês vejam o poder da evolução de um elemental. E, como construtores da forma, eles estão sob a coordenação dos Elohims e dos Devas. Né? Então,
Não, eu pediria a Sheila, eu acho que é a Sheila. O Índico só quer falar rapidinho, Ana. É rápido, Ana. Muitas vezes, a gente, chateado ou com raiva, acaba falando alguma coisa ou desejando alguma coisa para alguém e tem um monte de elementares que nos segue como mestre, como a Ana acabou de falar, e vai fazer o que a gente falou, o que a gente pediu, o que na hora de raiva, da raiva. E aí o que acontece? A pessoa fala, falei de boca para fora. Não existe de boca para fora. Se você falou, tem alguém ouvindo, alguém vai obedecer o que a gente está pedindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Em vez da gente pedir alguma coisa de ruim, peça alguma coisa boa para a gente ou para outra pessoa. É isso que é importante. Cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. E essas invocações que a gente faz, até numa briga, no trânsito, né? E mesmo, às vezes, até nas religiões que você vê, né? Queima, não sei, queima o Satanás. Você está utilizando magia negra. Você está utilizando os elementais, você está utilizando as salamandras, os elementais do fogo, por uma coisa extremamente negativa. É uma magia negra. Uma coisa é você queimar o mal, né? Outra coisa é queimar aquele espírito lá que ele acha que é do mal. É uma coisa muito séria. O agente do mal. Agente do mal. A história também coloca que nós fazemos vários ciclos e nós tivemos essa oportunidade de estarmos o astral bem próximo, nem o astral era pequeno, e bem próximo do mental e do plano físico. Nós vimos na Atlântida, e aí você usava esse tipo de pensamento com esses seres ainda em desenvolvimento. Isso fazia com que você estava mais próximo da evolução. Nós, porque já estivemos lá, nós utilizamos sem critério, sem ética, esse tipo de energia. Consequentemente, ficamos destituídos dessa condição. E o que aconteceu? O astral ficou maior, nós não estamos mais tendo contato com o mental, mas sim com o astral, e muito pouco com o astral, ou seja, ficamos estagnados no plano físico. Hoje estamos retomando lentamente essa possibilidade de liberdade de energia. Então, nós estamos ainda curtindo os nossos desalinhos, tá certo? As nossas facilidades em prejudicar, e continuamos ainda recebendo tudo isso de volta. Por isso, esse sofrimento, que o verdadeiro paraíso era mesmo aqui na Terra. Não é o sistema de Capela. Capela tinha seu paraíso também, mas, com certeza, aqui era maravilhoso. E nós o destruímos. Então, esses espíritos da natureza, eles são espíritos puros. Eles não são contaminados tanto pelas dúvidas, eles não têm inveja, não tem nada disso que os seres humanos têm. Não é egoísta, nada disso. Eles predomina nele o quê? A inocência e a ingenuidade cristalina. Então, eles estão prontos a servir. E eles vêm solicitamente, quando a gente invoca eles atendem prontamente e ficam desejosos de executar os nossos pedidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que você trabalha e o que você pede. Você tem que pedir com muita consciência, porque senão você aprisiona, é o que os magos negros fazem, viciam esses seres, tornam eles escravos para determinados ações que eles querem fazer, mal que eles querem fazer, e eles vão receber também, esses seres vão receber, pela lei de causa e efeito, a consequência das atitudes deles em relação aos elementais. Então, a gente tem
Por isso que o Pedro falou, que a gente, depois de o renascer, trabalha muito os elementais ali, a natureza é muito importante nos nossos trabalhos espirituais. Então, os elementais, ali o rio, os elementais da água, né? Nós trabalhamos com as salamandras. Quando nós estamos fazendo o trabalho com as chamas, nós estamos fazendo um trabalho não de magia negra. Nós estamos utilizando as chamas para transmutação, para amor, para equilíbrio. Então, é um trabalho com as salamandras. Você está utilizando as chamas, né? Então, você utiliza as chamas, utiliza os elementais do rio, utiliza do ar, utiliza os elementais da terra, de tudo. Você vê que ali, às vezes a pessoa tem assim a sensação, quando entra no renascer, vocês já não viram alguns pacientes dizerem assim, puxa, que paz, que tranquilidade. Quais são, quando aqueles elementais do local estão harmônicos, eles dão a sensação para as pessoas que estão ali de harmonia, entendeu? Então, se você quer sentir se os elementais estão harmônicos, você tem a sensação de harmonia, né? E eles fazem um trabalho importantíssimo, tanto que no final, às vezes, do trabalho, tem grandes raios, trovões, às vezes uma chuva tremenda, uma limpeza também do astral e de muitos miasmas que foram colocados e deixados ali naquele ambiente, e numa forma de lavar muito daqueles de uma situação carregada que houve ali. São os elementais da água ali lavando tudo que precisa ser lavado. Nós fazemos com relação à apometria, nós vamos utilizar com muita frequência esses elementais para fazer limpezas, usando salamandras, usando a água, usando todos os elementos para fazer uma libertação de todos os seres. A gente faz trabalhando na caverna, a gente percebe que tem seres incrustados nas rochas, grudados, seres sendo manipulados, e ali você liberta esses seres, e mesmo quando já aconteceu, você pede para que se faça no oceano toda aquela magia que foi jogada lá, e nessa magia que foi jogada lá, a ideia é de que você não tem acesso, ao contrário, você pede as ondinas, pede as sereias, e tudo aquilo seja retirado daquela energia maravilhosa, foi colocado uma energia péssima, que seja colocado na praia, isso em plano astral e depois em plano físico, onde tudo aquilo que foi jogado lá como magia para se disparar é colocado na praia. É uma forma de libertação também. Isso na Umbanda é muito utilizado pelos pretos velhos, né, que no final dos trabalhos fazem aqueles trabalhos de limpeza e com os elementais, entendeu? De uma maneira, os trabalhos estão muito carregados, o ambiente está muito carregado, e aí os pretos velhos invocam Iemanjá, invocam vários seres elementais do ambiente e trabalho da aura das pessoas que trabalharam e do ambiente, né? A gente vê isso muito acontecer. A Umbanda, às vezes, tem mais conhecimento disso do que, às vezes, os espíritas, né? Então, nós temos que ter um conhecimento geral de tudo, né? Normalmente, por a gente não estar trabalhando com isso, dá a ideia de que não existe. Mas até Kardec, na pergunta 100, 101 e 102, ele fala dos espíritos da natureza, mas poucos percebem isso. Só que ele dá um cunho a esses seres como brincalhões. Ele não conseguiu assimilar
a qualidade desses seres em trabalhos de despertamento, limpeza e tudo mais. Vamos ver agora. Eu não sei que horas são, não sei se vai dar para continuar hoje, porque eu não sei já que horas são. Que horas são? Que horas são, gente? Tem horas aí? 20 para as 9. Pois é, eu começo mais tarde, por isso que eu acho que não vai dar para falar tudo sobre hoje. Não sei o que vocês acham. Uma coisa só, quando nós éramos a Atlântida, nós vivíamos 300, 400, 1000 anos. Não tinha doença, não tinha nada. Nós fazemos coisas que não foram corretas, hoje estamos vivenciando essas todas as dificuldades. Nós éramos Matusalém, ficávamos só numa boa, e aqui era o paraíso. Nós já vivemos uma época de ouro aqui na Terra em que nós tínhamos contato com os mestres, com os anjos, com os elementais, com os Elohims. A gente tinha contato com isso. Depois... Eu lembro dessa época. Mas isso já foi há milhões de anos atrás. Hein? Bom, eu queria que a Sheila... Podemos ir até 9 horas? Podemos? Nós começamos um pouco mais tarde. Podemos? Podemos sim, Ana. Pode? Todo mundo concorda? Hoje é sexta-feira. Então, vamos ver os tipos de elementais. Aí, a Sheila, coloca para mim aquele... Sheila bateu aí. Isso aí. Não, início. Esse é o seguinte. Isso. Evolução nos planos sutis, né? E aí a gente viu que a evolução nos planos sutis começaria nos elementais. Então, agora a gente vai ver os elementais, que são esses seres da natureza, espíritos da natureza, que o fogo, o ar, a água e a terra. E eles constituem o próprio fogo, a água, o ar e a terra. Então, vamos lá. Primeiro, aí, as salamandras. As salamandras são os elementais do fogo, né? As salamandras são um dos principais, um dos mais importantes elementais, porque eles são são as grandes coordenadoras do fogo sagrado, da chama trina que existe em nossos corações, de todas as chamas, né? A partir dessa chama violeta e de todas as chamas que a gente trabalha. Então, purificam, e essas chamas purificam tanto o corpo físico, como o mental, como o emocional, pela ação do fogo. Então, as salamandras são muito importantes. Todos esses elementais têm devas e diretores desses elementais. Os diretores, quem dirige as salamandras, os diretores são Hélios e Vesta, 2 seres de um poder absurdo, porque eles são os coordenadores e são os que, vamos dizer assim, os construtores praticamente de todo o sistema solar. Então, os dirigentes das salamandras, Hélios e Vesta. Quando você está passando por alguma situação em que o fogo, por exemplo, uma catástrofe, onde haja um incêndio, onde haja vulcão, onde haja toda essa situação em que o fogo está presente, você pode pedir a esses diretores para eles comandarem no sentido de mandar transmutação. Você pode pedir para a chama violeta fazer a transmutação naqueles lugares para ir modificando a situação. E depois da chama violeta, você pode trabalhar a chama rosa, que você vai abençoar esses elementais. Nós utilizamos muito mal as salamandras. O que acontece é que as salamandras, elas, vamos dizer assim, purificam todas as impurezas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos de
destrutivos, né? E podem causar imensos males à humanidade, como a gente viu. Então, elas precisam ser abençoadas pela humanidade. Por isso que a gente trabalha, sempre quando trabalha com os elementais, você pode utilizar a primeira chama violeta para transmutar aquela consciência ruim, né? E depois você abençoar com a chama rosa, para que a gente utilize cada vez mais, para que os seres humanos aprendam a utilizar cada vez mais o elemento fogo de forma construtiva, em vez de utilizar de forma destrutiva. De que forma que os seres humanos utilizam o elemento fogo de forma destrutiva? Como é que os seres humanos utilizam o fogo de forma destrutiva? Hein, gente? Através da queima das florestas, através de armas de fogo, através de bombas de guerra, né? Então, o homem pega um elemental desse fogo, que é maravilhoso, e utiliza, distorce para uma coisa extremamente negativa. Então, nós temos que aprender a agradecer aos elementais do fogo e trabalhar com eles de forma positiva, né? Porque o fogo é um reflexo perfeito da chama do Criador. E a maior parte da humanidade utiliza esse elemental do fogo, que são as salamandras, de uma forma extremamente destrutiva, como a queima de florestas. Tá? Bom, então vamos para o segundo elemental, que os outros tipos de elemental, que são os elementais do ar, né? Falando ainda sobre os elementais do fogo, que são as salamandras, elas têm uma importância imensa, porque elas ajudam a manter as nossas emoções mais sob controle. Então, elas fazem a limpeza da aura das pessoas e queimam todos esses pensamentos e essas emoções negativas. Quando a gente está utilizando a chama violeta, a gente está queimando na aura das pessoas esses pensamentos e essas emoções descontroladas. Outra coisa que as salamandras fazem, por exemplo, além da limpeza das auras e das casas das pessoas, ela queima também a magia negra. Então, eles desfazem, através da salamandra, esses seres como o caboclo, os pretos velhos, eles desfazem magia negra, né? Então, é muito importante, porque quando, isso que vocês estavam falando, assim, quando a gente evoca, a gente fica com raiva e fala uma coisa e deseja o mal para alguém, você está fazendo que aquelas energias densas fiquem pairando na aura da pessoa. Então, você sempre, mesmo que você tenha raiva de uma pessoa, você tem que pedir, às vezes, para Deus ajudar aquele irmão, né? Ajudar a destruir, por exemplo, uma magia negra, há uma duplicata dela no plano astral. Então, são os elementais, são as salamandras que vão destruir, queimar essas duplicatas que existem astrais, feitas pelos condensadores de energia, né? Então, a Vanessa fez uma pergunta aqui no chat. Podemos colocar as salamandras para limpar sentimentos ruins? Porque você utiliza... se você pode utilizar para desfazer sentimentos ruins, sim. Através do quê? Da chama violeta. A chama violeta, ela transmuta na nossa aura, no nosso campo áurico, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções negativas. Ela transmuta, é a chama da transmutação. Então, através da chama violeta, você pode transmutar tudo isso. Assim como... Transmutar uma coisa que você fez para prejudicar alguém, e se alguém fez para com você, aí você vai fazer um trabalho de
antimagia, ou seja, trabalhar com energias para lhe fazer limpeza. É bem diferente. Mas eu já passei por, às vezes, situações em que eu estava com muita raiva de uma situação, comecei a trabalhar chama violeta em mim, para eu conseguir lidar com aquela situação de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais ponderada, né? Mais equilibrada, né? Então, as salamandras... Não vale a pena fazer pergunta, Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Vamos voltar à imagem? Vamos voltar à imagem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Dizem que a gente pode pedir, por exemplo, aos elementais com relação à saúde, né? Que a gente pode pedir aos elementais do nosso corpo para ajudar nessa questão de restabelecimento. Isso. É importante porque, como eles são os construtores da forma, eles também são os construtores de tudo que existe no nosso planeta, e eles sustentam tudo isso. Então, existem os elementais que sustentam a saúde do nosso corpo. Então, você pode pedir, porque os elementais têm uma inteligência maior que o animal, mas a inteligência instintiva, e que eles produzem. Então, você poder pedir que haja a sustentação da integridade do plano físico, da sua saúde. Isso pode ser pedido, porque eles também sustentam a nossa saúde e o nosso corpo físico. Mas a pessoa que pede tem que fazer a sua transformação, porque pedir para limpeza, que nem o padre fazer o perdão. Ele vai amanhã fazer a mesma coisa. Você tem que manter, né? Você tem que manter, porque se você depois suja tudo com pensamentos outra vez ruins, com sentimentos ruins, você vai ter que novamente continuar fazendo a limpeza. Porque a doença é consequência de nossa ação, que não pode ser agora, hoje, talvez até que não seja visto como se fosse uma punição, mas pode ter sido numa outro momento em que nós não vamos lembrar, mas aquilo é responsabilidade, sim, é nossa. Então, existe a necessidade de fazer uma transformação para que aquilo que foi o causador do processo se faça neutralizar em nós. Aí eles vão ajudar, com certeza. Inclusive, por exemplo, as salamandras são importantes na limpeza da atmosfera líquida do planeta, que é o que falei, porque nós mesmos criamos formas de pensamento extremamente negativas, que ficam na nossa aura como se fosse uma auto-obsessão. Nós mesmos criamos situações muito importantes, criamos mentalmente, né, formas de pensamentos que ficam à nossa volta, criando sérios problemas. Se não houvesse uma limpeza constante através desses elementais, é como se criasse uma crosta na nossa aura que pode gerar dores na junta, pode gerar, inclusive, dificuldades de respiração. A gente fica extremamente angustiado, porque a nossa aura está como se fosse como uma crosta, com esses pensamentos, com essas formas de pensamento. É aquela pessoa que, de repente, só pensa em dores, em doenças, a minha vida ou não é emoções isso, negativas. E responsabilizar outrem pela situação de si mesmo. Consequência, vai estar sempre atraindo esse tipo de energia negativa e pedindo que seja limpo. Não vai adiantar, vai deixar sofrer mesmo. No plano, quer dizer, então, no plano astral também, nos trabalhos, por exemplo, em que a gente se desdobra para o plano astral, e aí você vai encontrar seres muito negativos, as salamandras são muito utilizadas pelos seres que trabalham no astral para praticamente, vamos dizer assim, desfazer redutos das trevas, laboratórios, cidadelas, toda a estrutura, né? Às vezes toda uma estrutura de matéria mental, as salamandras vão ser importantes para desfazer tudo isso, né? Então, fale. Posso falar rapidinho?
Olha a importância de estudar e de conhecer as coisas. Você vê num trabalho de Umbanda ou até mesmo de Candomblé, aí você vê os Exus, faz aquele ciclo de pólvora, né? Em volta da pessoa e acende, né? Aí a pessoa que não sabe o que está acontecendo fala, o que é isso? Por que isso? Né? Então, usa o elementar para poder cortar magia. Isso. Você vê a importância da gente entender, estudar a importância. Né, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, acha que é errado, e vê que é uma coisa importante. E a importância de você respeitar tudo que vem da natureza, né? Porque eles são de uma utilidade. Se não fossem esses elementais, o ser humano já não existiria, porque nós destruímos a natureza, né? Então, agora, voltando lá ao nosso quadrinho, vamos voltar ao nosso quadrinho. Sheilinha? Deve ter outras perguntas. Né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vamos ver, vamos lá. Agora vamos então ao outro elemental, que são os elementais do ar, que são os silfos e as sílfides. São esses elementais do ar, têm como dirigentes dois seres, o Thor e Ares. Sempre um é masculino e tem um complemento divino que é feminino. Todos esses seres de hierarquias superiores, sempre eles trabalham um elemento masculino e um feminino, de energia, né? Esses elementais do ar, que são os silfos, que são masculinos, e as sílfides, que são femininos, eles têm um trabalho importantíssimo de purificação do ar, que é importantíssimo para os seres humanos. E o ar, ele também governa as atividades da mente. Então, por isso que os sílfides e as sílfides estão muito ligados à mente, à sabedoria, e trabalham, de certa forma, com o raio dourado. Então, esse ser que é o diretor, que é o Thor, que é o masculino, ele, por exemplo, ele é responsável pelo controle dos ventos nos 4 pontos cardeais do planeta. Ele que maneja de forma construtiva, trabalhando o ar, levando chuva, frio, calor, neve aos lugares certos, para melhor embelezar a natureza e atender ao que a humanidade precisa. Então, são os silfos e as sílfides, sobre a direção do Thor, que trabalham tudo isso no planeta. Vocês vejam que coisa séria, né? Já as sílfides, né, que são a parte feminina, elas trabalham na purificação do ar. Quanto que o ser humano ele polui o ar? Nós estamos o tempo todo poluindo o ar. Se o ar da Terra deixar de ser purificado pelos sílfides por 24 horas, a humanidade toda iria morrer sufocada. Então, você vê, nós individualmente, se ficarmos 3 minutos sem respirar, a gente morre. Só os mestres que já têm o domínio e maestria sobre o domínio de suspensão da respiração. Mas se nós ficarmos 3 minutos sem respirar, a gente morre. Se não fossem os silfos e as sílfides purificando o nosso ar, nós só destruímos o nosso ar, né? Com a nossa poluição, nós já teríamos morrido. Então, nós sempre devemos abençoar também esses elementos do ar. E abençoar com a chama rosa, porque é muito importante, certo? E eles se apresentam como pirilampos, como pequenas chuvazinhas, pirilampos, raiozinhos, raios de luz, quem consegue ver, né? São os únicos elementais que mudam de forma. E esses elementais dos sílfides, eles têm uma alta percepção psíquica. Por isso, talvez eles sejam os mais inteligentes e são responsáveis
pelo oxigênio e pelo saneamento da atmosfera psíquica da Terra. Eles, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, eles trabalham na limpeza, não só na limpeza dos pensamentos, como ele também são responsáveis por criação de formas de pensamentos superiores. E eles mantêm aqueles pensamentos superiores, seja numa igreja, num trabalho espiritual, eles estão todos mantendo as formas, os pensamentos superiores nos trabalhos mediúnicos. E eles trabalham também no saneamento da atmosfera psíquica do planeta Terra, que é muito carregada pela gente, com os nossos pensamentos, extremamente danoso, né? E eles respondem ao chamado mental do homem. Então, em trabalhos de reeducação de espíritos muito materializados, os silfos podem ser muito úteis, tá? Basta a gente ter fé, concentração e chamá-los, porque o que vale é a intenção. Então, eles obedecem ao ser humano quando eles são chamados, e então eles fazem esse trabalho de pureza do ar, tá? E toda essa parte na atmosfera, chuvas, neve, tudo são os silfos e silfos. Vejam a importância deles. Agora vamos ver os elementais da água. Os elementais da água são os ondins e as ondinas. Também tem as ninfas, os tritões e as sereias. Quais são aí as diferenças? Os elementais da água doce são os ondins masculinos, as ondinas femininas e as ninfas. Qual a diferença aí entre as ninfas e as ondinas? As ninfas, quem consegue enxergar às vezes as ninfas, elas são envoltas numa aura brilhante azul e elas são muito amorosas. Todos os elementais da água são muito amorosos, muito. Mas as ninfas são muito amorosas e elas ficam flutuando sobre as águas. E são muito delicadas, muito doces. Então, dizem que a gente, quando tomar um banho, a gente deve sempre pedir para as ondinas, para as ninfas, nos purificarem, porque as águas, elas trabalham com as emoções dos seres humanos. Por exemplo, na Umbanda, as ninfas, as ondinas, os ondins são ligados a Oxum, né? A mamãe Oxum, que trabalha a limpeza. A mamãe Oxum utiliza todos esses elementais na limpeza e na purificação das emoções que existem, que a gente fica jogando um monte de emoções negativas no planeta Terra. E ela é que trabalha a limpeza dessas emoções no plano astral. Então, a mamãe Oxum faz um trabalho incrível. As ondinas, as ninfas, eles habitam aonde? Você vai encontrar as ondinas e as ninfas, você vai encontrar nas nascentes, nas cachoeiras, nos rios, nos riachos, você vai encontrá-las ali. E elas fazem a limpeza, né? Porque a gente também polui demais os rios, polui demais as nossas nascentes. Já os tritões e as sereias, elas são ligadas às águas, não a água doce, mas as águas salgadas. Elas habitam lá o abismo, o profundo, as profundezas das águas salgadas. E elas fazem um trabalho importantíssimo também, né? As sereias e os tritões que vivem nas profundezas da água, elas limpam a aura também dos encarnados, das casas e dos redutos das trevas. Então, você pode chamar eles para esse tipo de limpeza, os tritões e as sereias, tá?
você vê, são muito ligados quem Iemanjá. Enquanto que os seres, os ondins e as ondinas estão ligadas à mamãe Oxum, já os tritões e as sereias também sofrem um comando de quem? De Iemanjá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vou tirar aqui outra vez para ver vocês. Alguma observação? Esse pessoal não pergunta nada. Não. Então, tudo isso, para muitos, é uma coisa nova, né? Para muitos é uma coisa nova. Tá, gente? A Nenê só fica pensando nos netos. Ana, o legal é a gente aprender, né, estudar mais sobre isso, porque quando você faz um trabalho, isso também é uma dúvida que eu tenho. A gente pode usar os elementais a nosso favor, né, no sentido positivo, a favor da humanidade. Mas, por exemplo, quando eu estou atendendo alguém, e aí eu percebo alguma coisa específica, digamos aí o campo emocional, eu posso pedir também que os elementais daquela pessoa atuem ajudando ali, não posso? Deve Devas. Pede ao Devas também. Os coordenadores dos elementais e que dirigem os elementais são os Devas e os Elohim. Mas o que acontece? Por isso que é interessante saber quem são os dirigentes, porque eles é que dirigem os Devas. Né? Mas nós temos elementais nossos, ou os elementais, cada um dos elementais? Não, é de todos, né? Isso. O corpo, é de todos. Lembra como Hermes Trismegisto falou, o que está em cima está embaixo? Isso. O universo tem elementais, o nosso corpo tem elementais, as nossas células têm elementais, e você vai descendo aos planos mais... Então, quando você está atendendo, você vai pedir, por exemplo, você vai trabalhar alguma coisa que é psíquica, alguma coisa que são pensamentos que vêm toda vez, pensamentos ruins, você vai se dirigir àqueles diretores dos... Você pode pedir para transmutar, você pode as emoções, por isso que a mamãe Oxum trabalha muito lá, né? O índio bota para todo mundo para receber mamãe Oxum, porque às vezes as emoções estão muito carregadas ali. Pede ao dirigente dos elementais, então aos devas, né? Os ondins, ondinas, depende do que a gente percebe e precisa ser trabalhado. Se você pensar o quê? O planeta Terra, ele tem muito mais água do que terra. Verdade. Então, você veja a importância dos elementais no planeta Terra e o quanto a gente polui os mares, polui os rios. Quer dizer, não é à toa que depois eles devolvem a gente em forma de tsunami, de enchente, disso e daquilo, porque a gente já sujou tanto, já atrapalhou tanto, já destruiu tanto, que eles é como se fosse uma revolta, não aguento mais. Tadinha, acho que eles têm, acho que é o trabalho que eles têm que ter, acho que eles não fazem isso de vingança, né? Eu acho que eles fazem isso, que eles começam a trabalhar para poder limpar aquilo tudo. Eles só devolvem para a gente. Devolve o que nós fizemos de errado. Olha a importância da aguinha depois do trabalho, no meio do trabalho, no renascer. Para a cura. Sugestão, é conveniente você mentalizar, e a gente faz isso muito. Tem uma fogueira aqui do Preto Velho. Você pede aquela fogueira, joga tudo naquela fogueira. Porque o que você está... Quanto mais mentalizar, a sua, somado à vontade deles, vai fazer o trabalho com mais eficácia. Então, também, Pedro, a sua mente tem essa potencialidade. Oi? E também, assim, nós temos esses elementos dentro de nós. Então, né, a gente precisa equilibrar isso em nós também, né? Por exemplo, os seres humanos, assim como a Terra, tem muito mais água do que terra mesmo, né? A quantidade de oceano. Está em cima e está dentro do corpo também. O corpo humano é formado de 70% de água. Assim, o nosso corpo humano. Né? Então, o elemento água
está dentro da gente. São 70% de água. Então, eu, por exemplo, quando estou dando um passe sutil, eu faço uma fogueirinha assim do lado. Eu imagino uma fogueirinha do lado, e quando eu estou tirando, estou fazendo retirando aqueles miasmas, eu jogo na fogueirinha ali do lado. Eu estou pedindo para as salamandras queimarem todo aquele material deletério que eu estou tirando dos pacientes. E quando terminar isso, você passa uma água, pensa numa cachoeira, pensa no orvalho, pensa... Ou seja, quanto mais a tua mente trabalhar junto com os elementais, a eficácia se torna maior. E você pode limpar uma casa, a sua casa, pedir para a cachoeira do Pai Joaquim, né? Passar ali nas paredes, limpar tudo, tirar tudo que está ruim. Quer dizer, é um trabalho que você faz não só individual, mas nas casas, nos templos, em todos os cantos. Os elementais, a importância deles é muito importante, né? E se nós não soubermos a quem nos referirmos, por exemplo, qual é o tipo de elemental, pede. O que vier, vem com aqueles que precisam. Então, não se preocupe muito. É o fogo, não, é o ar. A sua intenção é limpeza. Pronto, a sua intenção é equilíbrio das emoções. A sua intenção... Então, essa intenção vai atrair os seres que vão trabalhar com aquilo. E ele não está sozinho. É um conjunto, é um grupo de seres que faz esse tipo de trabalho. Eles já sabem... Oi? É uma equipe, né? Eles se comunicam. Vocês querem deixar para a gente falar dos elementais da Terra na próxima vez? E também tem os elementais artificiais. Vocês acham melhor deixar para a próxima vez ou para aqui? O que vocês acham? Já são 9 e... É mais de 9. 10, 9 e 10. 9 e 10. Porque a gente tinha pensado em fazer, até, Gisele, tem gente aqui, não sei se sabe, nós íamos mudar um pouco aqui só os estudos, mas é que parece que a gente não conseguiu chegar, porque hoje houve um probleminha aqui. Fazer mais uma semana que vem. Eu acho, Ana, que podia fazer terminar semana que vem esse tema, porque aí a gente pode também fazer mais perguntas, né? Tá bom. E a pessoa também procurar se inteirar para ter mais outras informações. Isso. Combinado, então? Combinado. Podemos então, terminar? Obrigada aí pela presença dos que estão aqui, que realmente continue estudando juntos, porque o estudo é muito importante, gente. É muito importante a gente estar junto, para a gente estar preparado quando voltar ao renascer, a gente já está com outra cabeça, com outras possibilidades. Quando voltar ao trabalho do renascer, Ana, eu acho que a gente vai ter muito mais ferramentas, vamos dizer assim, para atuar, porque a gente está estudando bastante coisas importantes, né? Muito legal. Porque a gente pensa assim, quando a gente não conhece, a gente pensa que é tudo mágico, mas não é uma coisa, não. E são seres que existem realmente e que fazem um trabalho importantíssimo que a gente nem tem conhecimento. Mas não é magia. Você pode atuar com eles. Com eles, exatamente, são ferramentas, tá? Então, muito bem, meus amores. Temos que terminar, então, com a prece? A Leonor está preocupada com os netos. Cadê a Leonor? Será que a Leonor teve que sair? Ela não está aí, ela deve ter... Ela está aqui. Não, ela está aí, ela está aí. Leonor. Qualquer coisa, a Letícia faz a oração. Vamos chamar a última vez. Leonor, querida. Vamos pedir aos elementos. Eu acho que a Leonor deve ter saído. O Índio faz, Ana, o Índio faz a prece. Pode pedir? Pode fazer o final, Índio? Era meu sonho. Tá bom, Índio, obrigada. Vamos, então, agradecer a Deus, a todos os elementais, pelo ensinamento, pela ajuda de sempre.
Queremos poder sempre contar com a ajuda de cada um deles, nosso trabalho no Renascer, nosso dia a dia, para equilibrar nosso planeta Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixemos cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora na hora da nossa vitória, sobre nossos erros, a doença e a morte. Assim é, e assim será, porque é a vontade divina. Bom, obrigada, gente. No trabalho do Renascer, só para dar o finalzinho, eu realmente, antes de vocês chegarem, quando às vezes eu vou lá para fora, eu sempre peço a ajuda dos elementaizinhos aí para nos ajudar no nosso trabalho. E a gente sempre, no final, tem que pedir, realmente, tem que libertá-los, é importante, agradecer, abençoar e libertá-los. Isso é uma coisa importante que a gente não pode deixar de fazer. Né? Vou deixar uma dúvida, então, para o próximo, Ana, para a próxima semana. Vou deixar já uma dúvida para a próxima semana, sobre os cristais. Porque a gente faz a programação dos cristais, com isso a gente também coloca um elemental ali para atuar, e a gente também não pode esquecer de libertá-lo depois que ele fizer o trabalho que foi solicitado, né? Gisele, você pode complementar, então, essa parte de programação dos cristais, porque a gente vai falar exatamente do elemento terra, e os cristais estão ligados aos elementos da terra. Você pode preparar essa partezinha? Posso. Dos cristais? Pode, como programa? Pode ser? Uhum. Pode ser? Eu tá. Vou falar do jeito que eu faço, não sei se está certo. Tá certo. A gente troca figurinha, tá bom? Tá Como bom. a gente... Essa aula de segunda-feira é uma troca de figurinha tremenda, né? Hoje a Sheila entrou, Sheila, Gisele, está todo mundo junto, né? Sim. É uma equipe, né? É uma equipe, gente, né? Beijo. Bom fim de semana. Até segunda, tá? Vou colocar outro vídeo lá para nós estudarmos na segunda. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite.